Ela estava sentada no chão, entre fraldas abertas, brinquedos jogados e um bebê nos braços que chorava como se o mundo estivesse acabando. Não era exagero, era desespero. Carolina, 36 anos, não dormia havia dias. O rosto inchado de choro, as mãos trêmulas e os olhos, aqueles olhos, pareciam pedir socorro sem som. Quando João Luiz entrou no apartamento, depois de 5 dias fora em viagem de negócios, o que viu não foi sua casa. Foi um campo de guerra emocional. Ele não dorme desde terça. João, eu não aguento mais, ela murmurou quase sem voz. Na TV desligada, o reflexo de um lar à beira do colapso. João tentou manter a calma, mas o choro de Bernardo, de apenas 3 meses, atravessava o peito como uma lâmina. Nada funcionava. Nem ruído branco, nem chá de camomila, nem os vídeos com os sons do útero que ele achou no YouTube. Nada. Era como se o próprio bebê estivesse tentando dizer: tem algo errado aqui. Mas ninguém conseguia escutar. Se essa cena te tocou, compartilha com alguém que já viveu algo assim. E antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like e conta pra gente de onde você está acompanhando essa história. Carolina mostrou o celular sem dizer uma palavra. No grupo SOS Bernardo estavam lá as mensagens: 3 pediatras, 2 babás e uma enfermeira neonatal. Todos diziam o mesmo: cólica, refluxo, adaptação. Mas João não conseguia aceitar. O choro não era só físico, era emocional. Era um grito abafado dentro de um bebê que não sabia falar. Tentou ninar, cantarolar, passear pelo apartamento. Nada. Carolina já não reagia. Estava entregue. E foi no meio daquele colapso silencioso que uma voz inesperada veio do corredor. Maria de Lourdes, 59 anos, a faxineira do prédio que também fazia serviços quinzenais no apartamento, apareceu na porta com um pano nas mãos e um olhar que dizia mais do que 1000 diagnósticos. Dona Carolina, me desculpa, mas posso tentar uma coisa? Tenho netos. Um deles teve uma crise parecida. João olhou para a esposa, que deu de ombros derrotada. Lourdes entrou. Pegou o bebê como quem segura uma vida com reverência, encostou Bernardo no peito, sussurrou algo que ninguém entendeu, e pela primeira vez em dias, o choro virou só um gemido. João filmou tudo, não para mostrar, mas porque precisava lembrar que milagre também pode vir de mãos cansadas. Aquela noite terminou com todos exaustos, mas algo tinha mudado. João ficou acordado até mais tarde revendo o vídeo que gravou no celular. Observava a forma como Lourdes embalava Bernardo, como seus lábios se moviam num sussurro quase hipnótico, como o som que ela fazia, aquele shh, contínuo e firme. Tinha mais efeito do que qualquer recomendação médica que haviam seguido até ali. Ele não entendia como aquilo era possível. E talvez fosse justamente isso que o deixava tão desconcertado. Não era uma técnica que se aprendia em livro. Era algo mais primitivo, mais intuitivo. Era como se aquela mulher enxergasse o que ninguém via. Deitado no sofá, João se deu conta de que, nos últimos 3 dias, ele tinha gastado quase R$ 2.000 com consultas, terapias e vídeos online. Mas foi a faxineira, com um pano na mão e o peito firme, quem fez o bebê dormir. Aquilo não fazia sentido, mas fazia. Na manhã seguinte, antes mesmo das 9, Lourdes mandou uma mensagem de áudio para o celular de João. A voz dela era baixa, respeitosa, mas firme. Senhor João, me desculpa se ultrapassei, mas tem uma coisa que eu senti. O menino tá absorvendo o desespero. Da casa, isso aí não é só cólica, não. Isso aí é energia. João ouviu o áudio no meio de uma call com a equipe do financeiro. Pausou a reunião, tirou os fones e ficou parado encarando a tela. Nunca tinha acreditado nessas coisas. Sempre achou papo de gente mística, sem base. Mas algo naquele áudio grudou nele como uma verdade incômoda. Quando foi até o quarto de Bernardo, viu Carolina deitada na cama com o bebê ao lado. O quarto estava silencioso, mas não em paz. Era um silêncio pesado, sufocante. O olhar de Carolina estava perdido, como se o cansaço tivesse devorado sua identidade. E naquele instante, ele entendeu o que Lourdes quis dizer. O medo do bebê
Não era dele, era deles. Naquela mesma tarde, João e Carolina decidiram ligar para Lourdes e pediram que ela voltasse. Não para limpar, mas para ficar com eles por uns dias. Ela hesitou, mas aceitou, com uma condição. Queria conversar. Nada de babás, enfermeiras ou médicos na casa durante aquele período. Só eles três. Achou estranho, mas concordou. E foi numa dessas conversas, no fim da tarde, com Bernardo finalmente dormindo no peito de Carolina, que Lourdes começou a contar sua história. Disse que teve o primeiro filho aos 16 anos, foi expulsa de casa pela mãe. Morou em abrigo por 6 meses, até conseguir trabalho como passadeira em uma lavanderia. Disse tudo com simplicidade, sem drama, como quem conta uma receita de vida que ninguém nunca quis ouvir. Pegou o celular e mostrou uma foto antiga, com um bebê no colo e os olhos ainda cansados, igual agora. Carolina ficou em silêncio. Pela primeira vez, olhou para Lourdes como alguém que existia antes de limpar sua casa. Carolina estudou em colégio bilíngue, teve babá, intercâmbio, terapia desde os 13. Sempre achou que sabia lidar com emoções, mas diante daquela mulher, sentiu vergonha. Não por maldade, mas por ignorância emocional, por nunca ter perguntado, por nunca ter ouvido. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o berço de Bernardo e tentando imaginar o que Lourdes tinha vivido aos 16 anos. E então percebeu que não fazia ideia de nada. Não sabia o que era ter fome de verdade, nem o que era criar filho sozinha, nem como era ouvir o choro de um bebê e não ter leite, nem fralda, nem teto. No dia seguinte pediu a Lourdes que ficasse por mais tempo. Lourdes sorriu e respondeu com firmeza: "Fico, mas só se vocês me ouvirem de verdade, porque conselhos a gente dá para quem ouve, não para quem julga." Lourdes começou a ensinar o que ninguém nos grupos de WhatsApp sabia. Coisas que não estavam nos livros, mas estavam no instinto de quem já embalou dezenas de netos, filhos de patroas e até crianças perdidas no corredor de hospital. Pegou uma camiseta usada de Carolina, cortou em tiras e colocou uma delas perto do rosto de Bernardo. "É o cheiro da mãe. Ele precisa saber que você está aqui, mesmo quando não está." Depois ensinou João a gravar sua voz lendo uma historinha e deixar tocando baixinho quando não estivessem no quarto. E mais, ligou o ventilador no modo fraco para gerar um som constante e ensinou um truque com pano morno dobrado que parecia mágica. Bernardo, pela primeira vez, dormiu quase 2 horas seguidas. João não sabia se agradecia ou se pedia desculpas. Ficou ali, parado, com os olhos marejados, olhando para o filho dormindo, como se fosse um milagre cotidiano. Foi nessa mesma noite que João teve uma reação inesperada. Bernardo acordou chorando e, por impulso, ele o pegou no colo. Segurou com firmeza, com cuidado, e começou a repetir o som de shhh que viu Lourdes fazer. Não sabia exatamente como, mas fez. E Bernardo, em poucos minutos, acalmou de novo. João sentou no chão, encostado na parede do quarto, com o bebê dormindo em seu peito, e deixou as lágrimas caírem. Lourdes apareceu na porta, viu a cena, pegou o celular sem que ele notasse e tirou uma foto. Mais tarde, enviou a imagem para ele com uma legenda simples: "Aprendeu." João postou aquela foto nos Close Friends do Instagram sem muito texto. Só colocou: "A faxineira que salvou meu filho me ensinou a ser pai." Era a primeira vez que ele se via não como empresário, não como resolvedor de problemas, mas como homem vulnerável, aprendiz. E isso o tocou mais fundo do que qualquer lucro no trimestre. Num sábado à noite, após um jantar simples, Lourdes se sentou na varanda com João e Carolina. Bernardo já dormia. A luz amarelada do abajur criava uma atmosfera quase de confissão. Foi quando ela decidiu contar o que nunca havia dito antes. "Eu tenho 3 filhos. O mais novo, Daniel, tem 27 anos. É autista severo." Carolina arregalou os olhos. João parou de mexer no celular. Lourdes continuou: "Ele não fala, nunca falou, mas me manda um áudio todo dia dizendo 'Boa noite, mãe', do jeitinho dele, a mesma entonação, igualzinho, há anos." Pegou o celular, deu play
E lá estava a voz de Daniel, repetitiva, doce, quase musical. João engoliu em seco. Não sabia o que dizer. Lourdes contou que só nunca agora teve Daniel apoio. Conseguiu uma vaga boa no SUS. E por que a senhora nunca contou isso pra gente? Perguntou Carolina, ainda visivelmente tocada. Lourdes respondeu sem hesitar. Porque quando a gente fala, as pessoas olham diferente. Eu não quero pena, só quero respeito. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Aquela noite mudou tudo. Não porque Lourdes se abriu, mas porque João e Carolina finalmente entenderam quem ela era. Não era só a mulher que limpava os armários. Era uma mãe que sustentava o mundo nas costas sem fazer alarde. Era uma cuidadora silenciosa, uma especialista em afeto sem diploma, uma terapeuta da vida. E isso os desestabilizou. João, que sempre achou que empatia era uma coisa meio abstrata, agora sentia ela viva, presente, ali na sala. Carolina, acostumada a falar sobre emoções com palavras bonitas, agora aprendia sobre sentimentos com silêncios. Eles passaram a escutar mais, a observar mais. E Lourdes, com a delicadeza de quem sabe o tamanho do seu próprio valor, começou a propor mudanças sutis. Propôs que cada um tivesse um tempo exclusivo com o bebê por dia, que João criasse um ritual noturno só dele com Bernardo, e que Carolina tivesse um momento para si, longe da culpa. Porque mãe também precisa respirar, ela dizia. E ninguém ali questionava mais nada. Eles apenas ouviam. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. Não era uma revolução barulhenta, era um ajuste de frequência. João parou de trabalhar com o notebook no colo, enquanto segurava Bernardo. Passou a desligar o celular durante os rituais noturnos. Carolina colocou música ambiente na sala, coisa que não fazia desde que o bebê nasceu. Lourdes mostrou que pequenos sons, como vento, água corrente ou até risos de bebês, ajudavam a criar um ambiente de segurança emocional. Bernardo passou a ter menos crises, chorava menos, dormia mais. Mas o que impressionava mesmo era a mudança no olhar dos pais. João, antes tenso e controlador, agora se permitia não saber. Carolina, antes exausta e travada, agora aceitava ajuda sem culpa. A casa que parecia um campo de batalha virou abrigo. E Lourdes, com sua presença firme e serena, era o centro silencioso dessa mudança. Sem impor, sem cobrar, apenas sendo. Numa manhã de quarta-feira, Bernardo acordou rindo. Um riso curto, mas cheio de som. Carolina chorou na hora. Que ele ria Era a primeira desde vez o nascimento. Lourdes, que estava preparando café na cozinha, apareceu na porta com um sorriso discreto. É o som da leveza voltando para casa. Carolina se ajoelhou no chão e abraçou o filho com força. Depois, abraçou Lourdes. Foi um abraço longo, silencioso, de quem reconhece uma dívida que não se paga com dinheiro. Naquela tarde, João tomou uma decisão. Chamou Lourdes para conversar e disse que eles queriam formalizar um convite. Que ela deixasse de ser só a faxineira, quinzenal, e passasse a ser a babá oficial de Bernardo em meio período, com contrato, carteira assinada, aumento de salário e tudo que tivesse direito. Lourdes ouviu em silêncio. Depois respondeu com firmeza e uma doçura que já era dela. Eu aceito, mas com uma condição. Eu não sou muleta. O filho é de vocês. Eu só estou aqui para mostrar o caminho. Quem vai ter que andar são vocês. João e Carolina aceitaram a condição sem hesitar. E a partir daquele momento, passaram a tratar Lourdes não só como funcionária, mas como mentora. Ela os ensinava a identificar os sinais de estresse do bebê, a perceber quando era fome, sono ou apenas carência. Mostrava como pequenos gestos, como colocar o bebê no colo com o lado do coração encostado, podiam fazer diferença. João se dedicou como nunca. Começou a sair mais cedo do trabalho, evitava reuniões no horário do banho do Bernardo e até aprendeu a embalar o filho com um pano amarrado no peito. Carolina, por sua vez, passou a se permitir errar. Deixava,
O cabelo preso de qualquer jeito, esquecia de responder mensagens, mas estava ali, presente, de verdade. Lourdes observava tudo com olhos de quem já viu o mundo desmoronar e sabe exatamente como é difícil reconstruir sem culpa. Ser mãe e pai de verdade cansa, mas é esse cansaço que vale, ela dizia. E os dois, mesmo sem dizer nada, sabiam que estavam ouvindo mais do que conselhos. Estavam ouvindo sabedoria. Foi num domingo, num daqueles dias em que o tempo parece passar mais devagar, que Lourdes apareceu com uma surpresa. Trouxe Daniel, seu filho autista, para almoçar com eles. João ficou nervoso, não sabia como se comportar. Tinha medo de errar, de dizer algo inadequado. Carolina arrumou a mesa com cuidado, mas o clima era de leve tensão. Até que Daniel entrou na sala, sorriu de leve e foi direto para o tapete onde Bernardo brincava. Sentou-se no chão e ficou ali, empurrando um carrinho de brinquedo ao lado do bebê, em silêncio. Ficaram assim por mais de 30 minutos. Nenhum dos adultos se atreveu a interromper. Quando Carolina perguntou com delicadeza se ele sempre foi assim, Lourdes respondeu com um tom que misturava orgulho e dor. Não. Só depois que comecei a mostrar para ele que podia ser amado do jeito dele. João, que observava tudo com os olhos marejados, engoliu seco. E naquele instante, entendeu que havia muito mais para aprender com aquela mulher do que jamais imaginou. Nos dias que se seguiram, João não conseguia tirar Daniel da cabeça. Começou a pesquisar sobre autismo, leu artigos, assistiu documentários e até perguntou para Lourdes se podia ajudar de alguma forma com a clínica do SUS. Ela agradeceu, mas recusou com a mesma firmeza de sempre. A gente aceita apoio, Sr. João, mas a gente não troca dignidade, por favor. Aquilo o desarmou. Não estava acostumado com gente que não pedia nada. A verdade é que João começou a ver o mundo com outros olhos. Passou a notar os porteiros do prédio, os entregadores, os motoristas de aplicativo. Gente que, como Lourdes, sustentava a cidade nas costas e recebia pouco mais do que indiferença. Carolina também mudou. Comprou livros infantis com personagens com deficiência. Começou a frequentar grupos de apoio a mães em situação de estresse. E até compartilhou um desabafo sincero nas redes sociais. Ser mãe não é sobre controlar, é sobre acolher. E às vezes, a gente precisa ser acolhida também. Foi aí que João decidiu fazer algo inusitado. No Dia das Mães, postou no LinkedIn uma foto de Bernardo, dormindo nos braços de Lourdes. Não usou filtros, não contratou redator. Escreveu do próprio punho. Às vezes, os melhores MBAs da vida vêm de quem já limpou o chão e criou 5 filhos sozinha. Obrigado, Dona Lourdes, por nos ensinar o que nem Harvard poderia. Não esperava grande repercussão, mas o post viralizou. Em menos de 24 horas, tinha mais de 12.000 curtidas. Psicólogos, mães, pais, professores, gente comum, todos comentando com emoção. Essa história é o que o Brasil precisa ouvir, dizia uma das mensagens. João ficou surpreso. Não por ter sido notado, mas porque entendeu que quando uma história é contada com verdade, ela encontra eco. E Lourdes, ao ver a postagem, não disse nada. Apenas olhou para João com aquele sorriso contido de quem já viu o mundo girar muitas vezes. E ainda assim, escolheu continuar. A partir daquele dia, João passou a falar de Lourdes nas reuniões como exemplo de liderança silenciosa. Citava suas lições sobre rotina, paciência e escuta com respeito e naturalidade. Não fazia disso um espetáculo, mas um lembrete. Carolina, por sua vez, virou defensora de um tema que antes não fazia parte do seu universo: saúde mental materna. Começou a conversar com outras mães nos grupos da escola, compartilhar experiências reais, longe da perfeição de Instagram. E Lourdes continuava a mesma. Chegava cedo, com sua bolsa de alça gasta, os cabelos presos e um olhar atento. Mas agora era cumprimentada com respeito pelos vizinhos, era chamada pelo nome com gentileza e principalmente era escutada. A casa onde antes reinava um silêncio tenso, agora tinha música, barulho de riso, cheiro de bolo e brinquedos espalhados. E no meio disso tudo,
Lourdes permanecia ali, como um pilar invisível, segurando os andares de uma família que quase desabou. Certo dia, ao encontrar uma vizinha no elevador, Lourdes ouviu algo que a pegou de surpresa. Você virou assunto no prédio inteiro, sabia? Estão dizendo que você é tipo uma babá mágica. Ela riu com aquele riso contido de quem não se deslumbra fácil. Mas naquele dia, ao chegar em casa, sentou-se na cadeira da cozinha, serviu um café passado na hora e ficou olhando pela janela. Pensou em tudo o que tinha vivido, nos filhos que criou sozinha, nas noites mal dormidas, nas faxinas dobradas para pagar o aluguel. Pensou no Daniel, que agora tinha acompanhamento decente, e pensou em Bernardo, aquele bebê que ela embalou como se fosse neto. Chorou baixinho, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, sentia que alguém viu quem ela era por dentro. Não só a faxineira, não só a cuidadora, mas a mulher inteira. E mesmo que não dissesse nada, aquele reconhecimento silencioso era tudo que ela sempre quis. Bernardo crescia. Com o tempo, aprendeu a identificar as vozes de cada um. Chorava menos, sorria mais. E em muitos momentos, era no colo de Lourdes que ele se acalmava mais rápido. Carolina notava, mas não sentia ciúmes. Pelo contrário, começou a enxergar Lourdes como parte da rede que toda mãe deveria ter, e raramente tem. João, certa noite, comentou baixinho enquanto assistiam Bernardo dormir. A gente devia ter aprendido isso antes. Lourdes, sentada numa poltrona próxima, respondeu com a simplicidade de sempre. As coisas chegam quando a gente está pronto, nem antes nem depois. Essa frase ficou ecoando na cabeça de João. Ele percebeu que por muitos anos viveu no automático, focado em contratos, resultados, lucros. Agora aprendera a perceber silêncios, a escutar um choro como linguagem e a sentir o peso de uma ausência não dita. Bernardo não só trouxe à tona a paternidade, trouxe também o humano que João tinha esquecido de ser. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Foi então que Lourdes passou por algo que ninguém esperava. Durante um dia comum, enquanto organizava os brinquedos com Bernardo, sentiu uma tontura leve. Sentou-se devagar e esperou passar. Não comentou com ninguém, mas nos dias seguintes a mesma sensação voltou. João insistiu para que ela fosse ao médico. Ela relutou. Disse que não era nada, só cansaço. Mas quando Carolina pegou Lourdes parada, olhando fixamente para o nada, sentiu que havia algo errado. Insistiram tanto que ela acabou cedendo. O diagnóstico veio: estafa, nada grave, mas exigia descanso. Lourdes ficou constrangida. Logo agora que o menino tá tão bem... Carolina segurou suas mãos com firmeza. Agora é a nossa vez de cuidar de você. Lourdes chorou. Pela primeira vez, na frente deles. E aquele choro silencioso, guardado por décadas, foi recebido com o carinho que ela nunca imaginou merecer. Durante os dias de descanso forçado, Lourdes tentou resistir. Queria voltar logo, sentia falta de Bernardo, do cheirinho de bebê, da rotina que construíram juntos. Mas João e Carolina foram firmes. Ela precisava parar. Montaram um cantinho só para ela na sala, com almofadas, uma poltrona reclinável e livros que Carolina separou com carinho. Bernardo, mesmo tão pequeno, sentiu a ausência do colo de Lourdes, mas de forma surpreendente, aceitou bem o colo de João e os sussurros de Carolina. Era como se a força da presença dela, mesmo em repouso, ainda ancorasse a casa. João assumiu com gosto as funções do dia a dia. Aprendeu a preparar o banho, a trocar fraldas com rapidez, a reconhecer o choro de cólica e o de manha. Carolina também floresceu. Passou a cantar para o filho, algo que não fazia desde a infância. E naquele período Lourdes percebeu algo profundo. Eles já estavam prontos. Não eram mais os mesmos pais de antes. Agora eram cuidadores de verdade, com alma, com entrega. Quando Lourdes voltou, mesmo ainda em ritmo leve, foi recebida com um almoço surpresa.
Bernardo, vestido com uma camiseta que dizia "Te amo, Dinda", riu ao vê-la entrar. João segurava o celular gravando tudo. Carolina chorava sem se preocupar em esconder. Na mesa havia um bolo simples com a frase "Você nos ensinou a cuidar". Lourdes tentou rir, tentou fingir que era exagero, mas não conseguiu. Sentou-se, respirou fundo e deixou o momento entrar. Sentiu-se pertencente, pela primeira vez na vida, num espaço que não era seu por obrigação, mas por afeto. Aquele almoço não era apenas um gesto de gratidão, era um reconhecimento, um pedido de desculpas silencioso por todas as vezes que ela foi invisível, e uma afirmação: ali ela era vista. João brindou com suco de uva e disse: "A Lourdes nos testes ensinou que cuidar não é sobre fazer, é sobre estar." Carolina completou: "E estar presente muda tudo." Lourdes não disse nada, apenas sorriu, um sorriso inteiro, de quem finalmente se sentiu em casa. Na semana seguinte, Bernardo teve febre. Nada grave, mas suficiente para deixar Carolina em alerta. Lourdes já estava melhor e ficou ao lado dela o tempo todo. João chegou mais cedo do trabalho, trouxe sorvete de frutas e se ofereceu para ficar com o bebê no colo. Foi uma noite longa, com um termômetro, banhinho morno e compressas. Mas havia algo diferente ali. Mesmo no caos da preocupação, havia calma, havia afeto, havia presença. Carolina, em certo momento, olhou para João e Lourdes, sentados lado a lado no sofá, cada um com uma mão segurando a do bebê, e disse: "Se fosse antes, eu teria desmoronado. Agora, eu sei que a gente consegue." Lourdes apenas apertou levemente a mão da jovem mãe. E naquele gesto, sem palavras, estava tudo o que ela queria dizer. Sim, vocês conseguem. Vocês aprenderam. E o mais importante, vocês escolheram estar juntos nisso. Não era mais uma casa com um casal tentando sobreviver, era uma família. Dias depois, João recebeu um convite para dar uma palestra em um congresso de negócios sobre liderança humanizada. Achou irônico. Durante anos, falava de números, metas, crescimento. Agora, o que ele tinha a oferecer era uma história. A história de uma mulher que chegou para limpar o chão e acabou limpando as feridas emocionais de uma família inteira. Ele contou tudo, sem floreios. Falou de Lourdes, de Bernardo, do caos, da transformação. Mostrou a foto do post no LinkedIn. Contou como aprendeu a ser pai, com quem o mundo insiste em não ouvir. A plateia ficou em silêncio. E no final, uma executiva se aproximou com os olhos marejados. "Você acabou de me lembrar da minha mãe. Ela também criou 3 filhos sozinha limpando casas." João sorriu. Entendeu ali o que Lourdes já sabia há muito tempo. Existem histórias que não precisam de grandes gestos, nem de títulos. Elas só precisam ser contadas, porque quando alguém escuta com o coração aberto, o mundo muda, nem que seja por um instante. Depois da palestra, João voltou para casa com uma sensação estranha. Não era orgulho, era humildade. Sentia que finalmente tinha entendido o papel dele naquela história. Não era o protagonista, era o aluno. Lourdes, silenciosa e firme, havia ensinado mais do que qualquer mentor ou livro de negócios. E não foi com discursos, foi com presença. Carolina percebeu a mudança no olhar do marido. Ele passou a escutá-la com mais paciência, a dividir tarefas com mais naturalidade. Até as discussões diminuíram, não porque tudo era perfeito, longe disso, mas porque agora havia espaço para erro, para cansaço, para verdade. Numa noite qualquer, enquanto observavam Bernardo dormir, João disse algo que Carolina jamais esqueceria. "A gente quase perdeu tudo, e nem sabia." Ela apenas encostou a cabeça no ombro dele. E naquele silêncio, havia uma gratidão que dispensava palavras. A paz não veio como mágica, veio como construção, tijolo por tijolo. E Lourdes foi o alicerce invisível de tudo. Foi então que Carolina teve uma ideia. Decidiu escrever uma carta, não digital, mas à mão, em papel com cheiro de armário antigo. Escreveu com calma, sem pressa. Contou tudo: o medo, o cansaço, a culpa, a transformação. E terminou dizendo: "Você me ensinou a ser mãe quando eu achava que já sabia.
Você me ensinou que amor é presença. Perfeição. Não. Obrigada por me ensinar sem julgar. Colocou a carta dentro de um envelope e entregou para Lourdes numa sexta-feira chuvosa, depois do café. Lourdes leu em silêncio. Quando terminou, abraçou Carolina. Não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Era como se uma parte dela, tantas vezes ignorada, tivesse finalmente sido vista, validada, reconhecida. Naquela noite, Lourdes levou a carta para casa e colocou dentro da Bíblia que ganhou da mãe, muitos anos antes. Entre as páginas mais antigas, agora morava também um pedaço da história que ela ajudou a reescrever. No domingo seguinte, Lourdes chegou com uma sacola diferente. Dentro, trazia uma caixinha de madeira clara. Sentou-se com João e Carolina na sala e, com voz serena, disse: "Quero deixar isso com vocês." Dentro da caixa havia objetos simples: uma chupeta antiga, um sapatinho de tricô, um paninho com o nome Daniel bordado à mão. São lembranças dos tempos difíceis e também dos milagres que vivi. João segurou o paninho com cuidado. Carolina tocou o sapatinho e sentiu um nó na garganta. Lourdes explicou que queria deixar aquela caixa como símbolo, porque às vezes a gente precisa lembrar do quanto já atravessou para entender o que tem hoje nas mãos. Carolina, emocionada, colocou uma foto de Bernardo sorrindo dentro da caixa. Então agora ela também guarda a nossa história. Lourdes sorriu. Um sorriso largo, daqueles que abrem caminho no peito. E assim, sem discursos, eles selaram algo maior do que amizade. Era família, construída com silêncio, dor, riso e muito afeto. Naquela noite, depois que Lourdes foi embora, João ficou olhando para a caixa sobre a estante. Pensou em tudo o que viveram nos últimos meses. Pensou em quantas vezes ele tentou resolver o choro do filho com lógica, quando o que faltava era presença. Pensou em quantas vezes passou por Lourdes no elevador sem realmente enxergá-la. Pensou em como a vida, às vezes, entrega os maiores mestres nas formas mais humildes. E pensou também em quantas famílias poderiam ter sido salvas se tivessem tido uma Lourdes por perto, ou se tivessem aprendido a escutar uma que já estava lá. Levantou, foi até o quarto do filho, viu Carolina dormindo com Bernardo ao lado, os dois respirando no mesmo ritmo. Encostou na porta, fechou os olhos e, em silêncio, agradeceu pela faxineira, pela mulher, pela professora de amor, porque naquele momento ele sabia, nunca mais seria o mesmo. Os dias passaram e Bernardo começou a dar os primeiros sinais de fala, um balbucio aqui, outro ali, até que, num fim de tarde qualquer, ele soltou um Lu, Lu, olhando para Lourdes. Carolina correu, pegou o celular, gravou tudo. João viu o vídeo no meio do trabalho e saiu da sala com os olhos marejados. Aquele som simples, aquela sílaba repetida, era mais do que uma tentativa de palavra. Era vínculo, era afeto transformado em som. Lourdes, quando viu o vídeo, segurou o rosto com as duas mãos e chorou. Chorou como quem foi tocada por algo puro demais. "É o nome dele para mim, eu sei", disse. Carolina a abraçou. E ali, naquele abraço, estava todo o reconhecimento que a vida nem sempre soube dar. A partir daquele dia, Bernardo passou a procurar Lourdes com mais frequência, e mesmo sem falar frases inteiras, dizia tudo com o olhar. João dizia sorrindo: "Ele sabe quem salvou a gente." E ninguém discordava. Foi então que Carolina propôs algo simbólico. Queria montar um quadro na sala da casa com 3 fotos. A primeira, de Bernardo ainda bebê, chorando. A segunda, dormindo no colo de João. E a terceira, sorrindo nos braços de Lourdes. No centro, uma frase bordada à mão: "Onde há amor, há cura." Lourdes resistiu. Não queria ser enfeite de parede, mas João insistiu. "Não é sobre exposição, é sobre memória. É pra gente nunca esquecer de onde viemos." Lourdes aceitou. E quando o quadro ficou pronto, Carolina organizou um pequeno encontro em casa. Chamou alguns amigos próximos, vizinhos, colegas de trabalho. Contou a Bissata história, sem floreios. Mostrou o quadro. E no final pediu 1 minuto de silêncio. Não pelo luto, mas pela gratidão. Lourdes ficou em pé, no canto da sala,
com as mãos cruzadas sobre o peito. Pela primeira vez foi aplaudida, de pé, não por ter feito algo extraordinário, mas por ter feito o que ninguém teve coragem de fazer: amar com inteireza. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. O tempo passou, como sempre passa. Bernardo completou 1 ano e meio andando pela casa com passos firmes e um sorriso constante. João e Carolina já não eram os mesmos. Tinham aprendido a desacelerar, a ouvir o que não é dito, a agradecer o simples. Lourdes continuava presente, agora com um contrato formal, salário justo e direito a férias, mas acima de tudo, com o respeito absoluto da casa. Não como funcionária, como parte da história, como símbolo de transformação. Num dia, Bernardo caiu e chorou. João correu até ele, segurou no colo e repetiu: "Shhh, tá tudo bem, o papai tá aqui." Lourdes, que observava da porta, sorriu. Aprendeu direitinho. João riu, envergonhado. Tive uma boa professora. Era isso. Eles tinham aprendido. E não apenas a cuidar de um bebê. Tinham aprendido a cuidar uns dos outros. A ver, a sentir, a estar. E isso, nenhum curso, nenhum livro, nenhuma viagem poderia ter ensinado. No aniversário de 2 anos de Bernardo, João preparou nada grandioso, apenas um agradecimento. Quando todos se reuniram, ele pegou o microfone e disse: "Hoje eu só queria agradecer a vida por ter nos dado o Bernardo e a Lourdes por ter nos ensinado a sermos os pais dele." As pessoas aplaudiram. Lourdes chorou, discreta como sempre, mas naquele momento ela soube. Sua história tinha valido a pena. Não pelo reconhecimento, mas porque tinha deixado algo plantado, algo que cresceria, que seria lembrado, e que talvez um dia Bernardo contaria para os filhos dele. Sabia que foi uma mulher chamada Lourdes que ensinou o papai a ser pai, e essa seria a herança. Não de bens, mas de valores, de presença, de verdade. Porque no fim, o amor não precisa de palco, ele só precisa ser vivido. Anos depois, Bernardo cresceria ouvindo essa história. A história da mulher que chegou para limpar a casa, mas acabou limpando os medos do coração da família inteira. João e Carolina mantiveram aquele quadro na sala, mesmo depois da reforma. As fotos um dia desbotariam, mas a lembrança não. Em entrevistas, palestras, posts ou conversas despretensiosas, João sempre mencionava Lourdes, não como símbolo de superação, mas como símbolo de humanidade. Carolina, ao ser perguntada sobre maternidade, respondia com simplicidade: "Aprendi a ser mãe com uma mulher que não precisava de diploma, precisava só de espaço para ser ouvida." E Lourdes seguiu com sua vida, continuou ajudando outras famílias, continuou sendo presença. Mas naquela casa da Vila Mariana ela sabia, tinha plantado algo eterno, e é por isso que essa história precisa ser contada. Porque num mundo que tantas vezes ignora quem mais carrega peso, é preciso lembrar que há grandeza nos gestos simples, que há sabedoria em quem não tem palco, mas tem alma, que há Lourdes em muitas casas, muitas ruas, muitos silêncios, e que às vezes tudo o que elas precisam é de alguém que enxergue, que escute, que acolha. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, os maiores mestres da vida nem sempre têm crachás, mas sempre têm amor. Um tempo depois, Lourdes recebeu um convite inusitado: participar de uma roda de conversa em uma escola pública da Zona Leste. O tema era Sabedoria Popular no Cuidado com Crianças. João tinha indicado seu nome, sem que ela soubesse. No início, ela hesitou. "Eu não falo bonito, João." Mas ele respondeu com firmeza: "Você fala o que ninguém mais tem coragem de dizer." E assim, Lourdes, com seu jeito calmo, sentou-se diante de uma sala com 20 mães, algumas adolescentes, outras exaustas. Contou sua história, sem floreios. Falou de choro, de medo, de solidão, mas também falou de paciência, de colo, de instinto. No final, uma jovem mãe se aproximou e disse: "Obrigada. Pela primeira vez, eu senti que não sou um erro." Lourdes voltou para casa em silêncio, mas por dentro, algo tinha mudado.
Ela havia encontrado sua voz e agora sabia que poderia usá-la. João e Carolina, ao saberem do evento, organizaram uma nova ideia: criar uma rede de apoio comunitário com mães, cuidadoras e profissionais experientes como Lourdes. Nada formal, nada institucional. Apenas encontros, conversas, trocas. Lourdes virou referência. Era procurada por vizinhas, colegas de outras famílias, até professoras. E, curiosamente, nunca se colocava como superior. Sempre dizia: eu só compartilho o que vivi. Quem ensina de verdade é o tempo. E assim, sua sabedoria foi se espalhando. Bernardo chamava Lourdes de Lulu e corria para ela sempre que se machucava ou queria colo. João, ao observar essa cena um dia, disse baixinho para Carolina: tem gente que a vida manda como presente. Ela é o nosso. Carolina concordou, e nesse acordo silencioso entre os dois, havia uma certeza. Lourdes não era apenas parte da história. Ela era a história. Certa tarde, Bernardo caiu da bicicleta pela primeira vez. Chorou alto, com aquele desespero infantil que só passa no colo certo. João correu, Lourdes também. Mas quem o pegou no colo foi Carolina. E ali, enquanto ela murmurava "shh" no ouvido do filho, como Lourdes fazia, o menino foi se acalmando. João assistia à cena com os olhos marejados. Lourdes, ao lado dele, sorriu com orgulho. Ela aprendeu. João segurou a mão de Lourdes. Ela aprendeu com você. E naquele instante, ele entendeu que tudo aquilo que haviam vivido, as dores, os erros, o caos, tinham construído algo bonito. Um tipo de amor que não precisa gritar, que se manifesta no jeito de acalmar, no toque certo, no tempo de escuta. Amor que não quer aplausos, quer continuidade. E isso eles sabiam fazer agora. Com o tempo, Lourdes começou a diminuir o ritmo. Disse que precisava cuidar mais de si. João e Carolina entenderam. Bernardo já estava mais independente e o vínculo estava sólido. Mas não queriam que ela se afastasse de vez. Propuseram uma nova função: ser a mentora da rede de apoio que haviam criado. Sem rotina fixa, sem obrigação. Só compartilhando o que sabe, no tempo que quiser. Lourdes aceitou, não porque precisava, mas porque entendeu que sua história podia ajudar outras histórias. E isso lhe dava sentido. João escreveu mais uma vez no LinkedIn, anunciando o projeto e homenageando Lourdes. O texto viralizou de novo, mas agora ele já sabia. Não era sobre engajamento, era sobre fazer ecoar o que merece ser ouvido. E Lourdes merecia ser ouvida. Anos depois, Bernardo escreveria uma redação na escola com o tema "A pessoa mais importante da minha vida". Todos pensaram que ele falaria dos pais, mas ele escreveu sobre Lourdes, contou que ela ensinava sem gritar, ajudava sem esperar nada em troca e fazia café que cheirava a abraço. Carolina chorou ao ler. João riu, emocionado. Lourdes ficou sem palavras. Apenas abraçou o menino e disse: agora é você que está me ensinando. Porque no fundo, ela sabia. A vida é isso. Uma corrente de cuidado. Alguém segura sua mão quando você não sabe andar. E um dia, você faz o mesmo, por outro. E isso não precisa de fama, nem de fortuna. Precisa só de presença. Hoje, Lourdes ainda caminha devagar. Os cabelos estão mais brancos, os passos mais lentos. Mas o olhar continua o mesmo. Firme, doce, inteiro. Quando alguém pergunta sobre sua profissão, ela responde com orgulho: cuidei de casas, mas o que eu mais cuidei foram de pessoas. E talvez por isso mesmo sua história tenha atravessado tantos corações, porque ela nos lembra do que é essencial: cuidar, acolher, transformar. E se você chegou até aqui, é sinal de que algo em você também foi tocado. Então compartilhe essa história com quem precisa lembrar que o mundo ainda tem Lourdes. E que, enquanto houver uma delas por perto, ainda há esperança. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias.
aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.